Olá, meus nobres amigos, estamos juntos no nosso momento de meditação, de edificação, através dos nossos devocionais, que são uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração. Nós estamos na série Vivendo a Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios. Chegamos hoje ao nosso 9º devocional, que vai falar sobre o mistério revelado, vai falar sobre sofrer por Cristo vale a pena. O mistério, o poder e a plenitude de Deus. Então, nesse devocional número 9 da nossa série Vivendo a Carta aos Efésios, eu, pastor José Carlos Carvalho, exporei o texto de Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13, revelando o mistério eterno de Deus que agora foi manifestado em Cristo. Judeus e gentios formando um só corpo. É uma mensagem profunda sobre propósito, sofrimento, chamado e o papel da igreja no plano soberano de Deus. Então te convido a assistir até o final, refletir a fim de fortalecer a sua fé. Vamos para a leitura de Efésios 3, versículos 1 a 13, na Bíblia Almeida Revista Atualizada. Diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O capítulo 3 de Efésios revela o plano eterno de Deus para unir judeus e gentios em um só corpo por meio de Cristo, e culmina em uma das orações mais poderosas do apóstolo Paulo. Esse devocional, então, explora esses temas com base aqui, eu usando aqui a versão Almeida Revista Atualizada. Eu quero sugerir para você um esboço. O esboço seria mais ou menos o seguinte: o primeiro tópico é a revelação do mistério, algo que Paulo chama de mistério e que está registrado do versículo 1 ao capítulo 1, versículo 13. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, esse Paulo, prisioneiro de Cristo, explica seu chamado para pregar aos gentios o mistério que esteve oculto nas gerações passadas, mas agora foi revelado. E que mistério é esse? Judeus e gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo em Cristo. O segundo bloco vai do versículo 14 a 19. É a oração de Paulo pela igreja. Paulo se ajoelha diante do Pai e ora para que os crentes sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo,
que Cristo habite em seus corações pela fé e que possam compreender a profundidade do amor de Cristo. Aí dos versículos 20 a 21, nós temos lá a doxologia, um hino de louvor ao Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas vamos focar aqui apenas nesses versículos 1 ao versículo 13, certo? Veja que Paulo não se apresenta como prisioneiro de Roma, nem vítima de uma injustiça política. Ele se reconhece como prisioneiro de Cristo, alguém cuja vida está totalmente submetida ao propósito eterno de Deus. Aqui somos confrontados logo no início. Como temos interpretado os nossos sofrimentos? Como prisão imposta pelos homens ou como parte do plano soberano de Deus? Veja, Paulo preso, e ele entende que aquilo ali foi permissão de Deus. Ele entende que ele está ali como embaixador de Deus em cadeias, como ele vai falar mais à frente no capítulo 6. Veja, Paulo não se vitimiza, não fica lá numa autocomiseração. Ele entende que naquela posição ele pode fazer algo pelo Evangelho, e ele foi colocado ali para isso. Então nós precisamos também olhar para o sofrimento como uma oportunidade de amadurecer e revelar Deus na nossa vida, certo? Então veja que Paulo, mesmo estando preso, não foca em suas tribulações, mas no glorioso plano de Deus e na necessidade da igreja ser fortalecida espiritualmente. Veja, mais à frente, no segundo bloco que a gente vai falar amanhã, a partir do versículo 14, ele se coloca de joelhos. É um sinal de adoração, uma adoração profunda e súplica, e ora para que a igreja experimente a plenitude de Deus, certo? Mas pensando aqui nesses versículos 13, nesses 13 primeiros versículos do capítulo, vamos basear o nosso devocional nisso. Vamos trazer o esboço desse trecho. Primeiro, Paulo fala sobre um mistério que esteve oculto, mas que agora foi revelado. Paulo fala de um mistério lá nos versículos 3 ao versículo 6. Um mistério que por gerações esteve escondido, mas agora foi plenamente revelado. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Isso significa que o plano de Deus nunca foi limitado a um povo, a uma cultura ou uma nação. Desde a eternidade, Deus estava formando uma só família, unida não pela lei, mas pela graça, não pelo sangue natural, mas pelo sangue de Jesus. O Evangelho não é uma adaptação tardia da história, é o centro do plano eterno de Deus. Veja, naquele tempo os judeus se achavam que era um povo exclusivo e que não tinha para ninguém. Só eles poderiam herdar a salvação. Paulo fala, não, isso é um mistério que vocês não entenderam e que estava oculto, mas agora foi revelado. Agora para Deus não existe mais Israel e outros povos, para Deus existe a igreja, que é o povo de Deus. Paulo fala que na igreja esse muro de separação foi derrubado. Agora é um só povo congregando e servindo ao mesmo Deus. Mais à frente, Paulo fala que esse mistério foi recebido pela graça e não por méritos. Paulo deixa claro também que seu chamado não foi fruto de competência pessoal. Ele diz no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça. Aqui aprendemos uma lição fundamental para a vida cristã. Deus não chama os mais fortes, Ele fortalece os que chama. O ministério nasce da graça e se sustenta pela graça. Quando nos esquecemos disso, transformamos o serviço cristão em peso e não em privilégio. Veja, Paulo preso, podia estar murmurando, reclamando, mas ele entende que ali foi uma porta que Deus abriu para ele pregar o Evangelho. Veja que coisa interessante. Ele preso, com as grades trancadas lá da prisão, mas ele entende que as portas estão abertas para a pregação do Evangelho. E ele vai colocar aqui, a igreja como vitrine da sabedoria de Deus. Mais à frente, ele vai falar isso, mas no versículo 10 ele deixa bem claro.
é um dos textos mais profundos da carta que aparece no versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja não é um plano secundário. Ela é o palco onde Deus revela a sua sabedoria aos principados e potestades. Cada crente alcançado, cada muro derrubado, cada reconciliação vivida em Cristo proclama algo no mundo espiritual. Deus venceu. Quando a igreja vive dividida, ela silencia essa mensagem. Quando vive reconciliada com Cristo, ela prega mesmo sem palavras. Paulo vai mostrar também nesse bloco que sofrer por Cristo não é derrota, é participação no plano eterno. Paulo encerra essa sessão com um apelo pastoral. Ele diz: portanto peço que não desfaleçais por causa das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Está lá no versículo 13. O sofrimento, quando vivido em Cristo, não é sinal de abandono, mas de participação na missão de Deus. Há dores que não nos diminuem, nos amadurecem. Há prisões que não nos paralisam, nos posicionam no centro da vontade de Deus. É isso que Paulo estava experimentando e queria que os crentes de Éfeso também entendessem e experimentassem. Quem entende o mistério do Evangelho não desiste no meio do caminho. Algumas aplicações práticas desse bloco de Efésios 3, do 1 ao 13. Como você tem interpretado suas lutas? Como castigo ou como propósito? Você vê a igreja como um ajuntamento humano ou como expressão da sabedoria eterna de Deus? Está disposto a sofrer se necessário para que outros conheçam a graça de Cristo? Então priorize o seu interior. Invista tempo em oração e leitura da palavra de Deus para fortalecer o seu homem interior, permitindo que o Espírito Santo opere em você. Busque o amor. Peça a Deus que revele a profundidade do seu amor em sua vida. Viver arraigado nesse amor transforma a maneira como você se vê os outros e vê a Deus. Sonhe grande. Lembre-se, mais à frente no versículo 20, que ele vai dizer: seus sonhos e orações não são um limite para o que Deus pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais. Ore com ousadia e confiança, esperando infinitamente mais de Deus. E eu peço que você ore. Diga: Pai, eu me ajoelho diante de Ti nesse momento. E te peço que, segundo a riqueza da Tua glória, Tu me fortaleças com poder pelo Teu Espírito no meu homem interior. Que Cristo habite em meu coração pela fé, para que eu esteja arraigado e fundamentado no Teu amor. Ajuda-me a compreender a vastidão do Teu amor, que excede todo entendimento, todo conhecimento, e que eu seja cheio de toda plenitude. A Ti seja a glória, Senhor, pois é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso. Senhor, abre os meus olhos para compreender o Teu plano eterno. Dai-me coragem para viver o Evangelho sem vergonha, fidelidade para permanecer mesmo em meio às tribulações, e graça para entender que servir a Ti é o maior privilégio da vida. Pai, eu me ajoelho diante de Ti nesse momento e te peço que, segundo a riqueza da Tua glória, Tu me fortaleças com poder no meu homem interior, que Cristo habite em meu coração pela fé, para que eu esteja arraigado, Senhor. A Ti seja a glória, pois é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou que eu penso, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional tem falado a sua mente e o seu coração, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos, peça para que eles compartilhem com os outros. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Ative aí o sininho para receber as nossas notificações. Não esqueça de deixar sua curtida e de fazer um comentário. Precisa de oração? Deixa registrado lá. Precisa de ajuda? Está com dúvida? Precisa de aconselhamento? Escreva lá nos comentários e eu terei o enorme prazer em te responder.
E eu te convido para estar comigo amanhã, para apreciarmos a oração de Paulo nesse capítulo 3, que começa lá no versículo 14. É o nosso 10º devocional, vivendo a carta aos Efésios. Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Desejo que o bálsamo do Espírito Santo seja derramado na sua vida, para que você experimente a paz de Deus que excede todo entendimento, para guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.